Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para a nossa videoaula número 2 sobre relatividade. Não deixem de curtir a nossa aula e a nossa página aí. Falou, galera? Bom, os dois postulados da teoria restrita de Albert Einstein são: postulado 1. As leis da física são iguais em qualquer referencial inicial. Ou seja, não existe referencial inicial preferencial. Esse é o postulado número 1. Postulado 2. A luz sempre se propaga em um meio com a mesma velocidade, independentemente do referencial inicial adotado. Alguns princípios aí da teoria da relatividade. Albert Einstein mudou completamente a nossa compreensão do universo, provando que o tempo é relativo. A teoria da relatividade ela é baseada em dois princípios. O primeiro é que, como comprovado em experimentos, a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. O segundo é que, por mais que pareça estranho, é fisicamente impossível descobrir se estamos em movimento ou se estamos parados. Tudo o que podemos afirmar é que estamos nos movendo em relação a um determinado referencial. Bom, imagine que construímos dois relógios em que um feixe de luz é refletido por dois espelhos. Se eles estão parados, podemos concordar que a luz refletida pelos espelhos gasta o mesmo tempo, ou seja, o mesmo tempo para ir e para voltar. Mas, se um destes estiver em movimento, se um estiver parado e o outro estiver em movimento, viajando aí com a velocidade da luz, né? O feixe de luz com a velocidade da luz, o que vai acontecer? Bom, então vamos lá. Vamos supor que um dos relógios esteja em movimento e o outro esteja parado. Assim, podemos observar que o caminho percorrido pela luz no relógio que está em movimento é maior do que o caminho percorrido pela luz no relógio que está parado. Sabemos, pessoal, que a velocidade da luz tem que ser a mesma para os dois relógios. Tem um valor constante. E o feixe de luz deve ser refletido após a mesma quantidade de tempo, em ambos os casos. Porém, verifica-se que a luz do relógio que está em movimento percorre uma distância maior. Como isso seria possível, então? Vamos pensar um pouco mais. Então, eu tenho aqui, representado os dois casos, né? Eu tenho do lado esquerdo o relógio em movimento, tá? E do lado direito o relógio parado. Reparem aqui, a distância total da luz, ó. Então a luz sai aqui do emissor, no evento 1, percorre um comprimento L, bate no espelho, percorre mais um comprimento L e volta no receptor. Emissor barra receptor, não é isso? Reparem que a luz, o feixe de luz, percorreu um comprimento, uma distância d igual a 2L no intervalo de tempo ΔT. Ok? Agora, quando o relógio estava parado, qual é a distância percorrida? Então, a luz saiu do emissor, bateu no espelho e voltou. Ou seja, a distância é igual a 2D. Reparem que a distância 2D ela é menor do que a distância 2L. E o tempo é igual. Ó. Então, como que isso é possível? Né? Como seria possível para o mesmo intervalo de tempo e com a mesma velocidade do feixe de luz, que é a velocidade da luz, como que seria possível, então, né, esses eventos ocorrerem? Né? Se a velocidade é a mesma, o tempo é o mesmo, mas a distância é diferente, como que isso pode acontecer? Há algo de estranho nisso. A única maneira disso funcionar
é se o próprio tempo passar mais lentamente no relógio que está em movimento. O que Einstein preveu aí, então? A dilatação do tempo, né, do relógio em movimento em relação ao relógio que está parado. Isso permite que a luz viaje uma distância maior do que o habitual no relógio em movimento. Então, foi isso que Einstein percebeu, né? Para que esse fenômeno realmente pudesse ocorrer, teria que estar ocorrendo uma dilatação do tempo. Bom, vamos ver isso de um outro ângulo. A velocidade é igual à relação entre a distância e o tempo. Se a distância percorrida pela luz do relógio em movimento aumenta, o valor de seu tempo também deve ser maior. O que isso significa? Isso significa que, à medida que aceleramos no espaço, desaceleramos nossa passagem do tempo. Esse efeito é conhecido como dilatação temporal. Como vimos anteriormente, o tempo se dilata para garantir que a velocidade da luz seja a mesma. Porém, distância e tempo não aumentam pela mesma quantidade. Na verdade, o tempo não se dilata o suficiente para que a velocidade da luz seja a mesma em ambos os relógios. Portanto, gente, ocorre outro fenômeno, que é a contração do comprimento. Quando um objeto está em movimento, vamos supor que ele pudesse viajar, né, essa nave estaria viajando a uma velocidade próxima da luz. Não só o tempo passa mais lentamente para essa nave, o próprio objeto em movimento encolhe, ou seja, ocorre uma contração do seu comprimento. Em outras palavras, podemos dizer que, à medida que aceleramos, o tempo passa mais lentamente para nós e o nosso comprimento diminui. Muito bem. Para que possamos concordar que a velocidade da luz permanecerá igual e constante para todos os corpos, o tempo e o comprimento deverão ser diferentes para os objetos parados em relação aos objetos que estão em movimento, levando em consideração um determinado referencial. Do meu ponto de vista, galera, eu estou parado e o resto do universo que está se movendo. Por isso, eu observo o tempo no universo passar mais lentamente e o seu comprimento diminuir. Se você pudesse viajar a 87% da velocidade da luz, um ano para você seria equivalente a 2 anos para o resto do universo. Assim, teria seu comprimento dividido por 2. Já, se viajasse a 99% da velocidade da luz, um ano nessa velocidade seria equivalente a 7 anos para o resto do universo. Assim, teria seu comprimento dividido por 7. Mas o que aconteceria se viajássemos com 100% da velocidade da luz? Neste caso, o tempo se dilataria tanto que um relógio nunca moveria seus ponteiros. Além disso, todo o comprimento do universo se contrairia infinitamente. Em outras palavras, nossas noções de tempo e espaço se modificariam completamente. Dessa forma, a relatividade nos mostra algo incrível e muito fascinante. Uma grande curiosidade também é o seguinte, galera. Vocês já ouviram falar aí no paradoxo dos gêmeos? O que eles descrevem, né? Bom, imaginem dois irmãos gêmeos. Um deles é astronauta e parte para o espaço no foguete a uma velocidade próxima da luz. Por um telescópio, o gêmeo que ficou na Terra vê que seu irmão no foguete parece mais jovem que ele. Quando o gêmeo astronauta retorna, o irmão na Terra envelheceu mais do que o viajante espacial.
tá certo? Então é justamente isso que fala aí a teoria de Albert Einstein, né? Sobre a dilatação do tempo para quem está viajando, não é isso? Próximo à velocidade da luz. Bom, quando você observar uma estrela, pode pensar que a luz que saiu dela levou centenas ou até mesmo milhares de anos para chegar até você. Mas, do ponto de vista da luz, tudo ocorreu instantaneamente em um flash. Se pudermos ir mais rápido que a velocidade da luz, o efeito contrário aconteceria. O tempo passaria mais rápido na sua nave e o seu comprimento aumentaria ao invés de diminuir. Porém, viajar na velocidade da luz ou mais rápido que ela é um tema mais adequado para os filmes de ficção científica, não é verdade, galera? Bom, imagine que duas naves joguem uma bola em direção ao espaço. Do ponto de vista de um observador parado, as bolas colidem e voltam para cada nave. Do ponto de vista da nave vermelha, o tempo na nave preta está passando muito mais lentamente. Por isso, ela vê essa nave jogar a bola em uma velocidade menor. Para que as bolas colidam e voltam para a nave original, é necessário que haja momento. Mas o que é o momento? O momento é dado pela massa multiplicado pela velocidade. Como a nave vermelha vai ver a nave preta jogar a bola mais lentamente, ela deve ter mais massa. Caso contrário, ela não teria momento suficiente para retornar à nave. Então, galera, em velocidades extremamente próximas à velocidade da luz, o ganho de massa é tão grande que seria necessária uma quantidade infinita de energia para continuar acelerando. Por isso, nenhum objeto com massa pode atingir a velocidade da luz. Esse é o significado da equação de Albert Einstein sobre energia. Ou seja, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Analisando a equação, podemos concluir que, à medida que os objetos se movem com mais energia, a sua massa aumenta, sendo a velocidade da luz constante. Bom, Albert Einstein descobriu 3 efeitos que ocorrem em objeto em movimento. Ou seja, estamos considerando que esse objeto se movimenta com altíssima velocidade, próxima à velocidade da luz, né? Onde esse efeito se torna considerável, né? Quais são os 3 efeitos que ocorrem, segundo Einstein? Dilatação do tempo, contração de comprimento e aumento da massa. Se a massa do objeto aumenta, é intuitivo pensar que sua força gravitacional também deveria aumentar. Porém, gente, essa afirmação não é verdadeira. Ela é falsa. O poder gravitacional de um objeto é dado por sua massa inerte. O que isso quer dizer? Quando ela está totalmente em repouso, quando está parado. Bom, a equação que calcula esses efeitos da relatividade descrito por Einstein, né, tem um fator a ser considerado nessas equações, que é chamado fator de Lorentz, que está aqui representado, ó, né? Fator de Lorentz. Então, toda vez que a gente for calcular, desenvolver algum cálculo com movimentos cujas velocidades sejam próximas da luz, nós vamos ter que considerar esse fator. Por exemplo, como ficaria a quantidade de movimento para a teoria newtoniana e para a teoria relativística de Albert Einstein? A gente sabe que a quantidade de movimento, eu vou pegar a massa e vou multiplicar, né, pela velocidade.
tá? Então, aqui, ó, eu estou representando o cálculo utilizando esse fator aqui de Lorentz, ó. Repare que eu tenho P é igual a M vezes V. Só que eu estou multiplicando pelo fator de Lorentz. O que é o fator de Lorentz? Multiplica por 1 e divide por raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. V é a velocidade da nave e C é a velocidade da luz. No caso de Newton, o que acontece? A velocidade dos corpos é infinitamente menor do que a velocidade da luz. Aí, se essa velocidade V aqui é muito menor do que o C, né, esse valor aqui vai dar zero, aproximadamente zero. Então, o fator de Lorentz seria igual a 1, tá certo? Já para velocidades altíssimas, próximas à velocidade da luz, a gente já teria um valor considerável aqui para esse fator de Lorentz, ok? Então, essa é a diferença aí da teoria de Newton, né, para a teoria de Einstein. Também, gente, chama atenção um fato aqui, uma curiosidade, né? É interessante observar que se o valor da velocidade do objeto for superior à velocidade da luz, o que vai acontecer? Essa relação aqui, ó, vai dar maior que 1. E se essa relação der maior que 1, 1 menos um número maior que 1 vai ter uma raiz negativa, raiz quadrada de número negativo. Isso nos mostra que tal pensamento é ilógico matematicamente. Podemos concluir que nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. Bom, a teoria da relatividade também é sobre gravidade, como comprovado em experimentos. A gravidade curva a trajetória da luz, gerando um efeito chamado de lente gravitacional. Por isso, gente, quando nós olhamos para uma estrela, estamos, na verdade, vendo a sua posição em um local diferente do real, ou seja, diferente de onde ela de fato se localiza, por causa dessa deflexão aqui, ó, que a luz sofre ao passar perto de um corpo massivo, né, de grande massa como o Sol, tá certo? Então a luz sofre uma deflexão, ok? A foto a seguir está mostrando aqui a gravidade de uma galáxia vermelha distorcendo a luz, né? Ou seja, mostra que a gravidade de uma galáxia vermelha distorceu a luz de uma distante galáxia azul. Muito bem. A todo instante, gente, a gravidade está te acelerando em direção ao centro da Terra. Albert Einstein percebeu que se a gravidade causa aceleração e a aceleração distorce o tempo, então chega-se à conclusão que a gravidade também deve distorcer o tempo. Quanto maior a gravidade, mais lentamente o tempo passará. Albert Einstein gostava de pensar no tempo e no espaço como uma única entidade que compõe a nossa realidade. Ele a chamou de espaço-tempo. Dessa forma, Einstein concluiu que um objeto que possui massa distorce o espaço-tempo, e essa distorção é que causa a gravidade. Podemos agora entender o quão complexo é o universo. Tantas conclusões sobre espaço-tempo e a própria natureza da realidade vieram de simples observações em nosso cotidiano. Isso nos mostra, galera, que o universo é muito mais exótico e fascinante do que pensamos. Com a teoria da relatividade, podemos ver a vida de um outro ângulo. Quando você, durante uma noite serena, observar as estrelas que deslumbram a paisagem, estará vendo um local em que o tempo passa mais lentamente. A luz é curvada e o próprio tecido que compõe a realidade é distorcido. Mas é claro que você estará apreciando a beleza do nosso fascinante e enigmático
enigmático universo. Então, galera, a nossa aula é essa. Até a próxima e não deixem de curtir a nossa página e a nossa videoaula, ok? Um grande abraço para todos e até a próxima.